Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. Há 25 anos, um casarão histórico da Rua Paula Souza, em Itu, abriga a memória da energia elétrica, mostrando como a sua chegada impactou e mudou a vida das pessoas ao longo dos anos. Sobre esse tesouro que é o Museu da Energia de Itu, eu converso no programa de hoje com a sua coordenadora, a turismóloga Ana Esbriça. Bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite, Mira. Muito feliz por estar aqui para contar um pouquinho do Museu da Energia. Um prazer receber você aqui, viu? E então eu queria saber primeiro há quanto tempo você está ali na coordenação do Museu da Energia? Eu estou na coordenação do museu desde 2010. Mas a minha trajetória começou em 2004, quando eu iniciei o estágio no museu como educadora. Depois eu fui para a área administrativa e em 2010 eu assumi a coordenação e continuo até agora. Chegou e foi ficando. Fui ficando. Ana, você é ituana? Sou ituana. Nascida e criada em Itu? Sim, nascida e criada, fiz meus estudos em Itu, sou cria da ETEC Martinho de Siero, do curso de turismo do CEUNSP. Escola agrícola, né? Isso, exatamente. Bom, Ana, apesar do museu já ter 25 anos, né? Vai comemorar agora em dezembro, né? Muita gente na nossa região não conhece o museu ainda. Então, o que o visitante vai encontrar lá no museu, na exposição permanente? Bom, a nossa exposição permanente chama História, Energia e Cotidiano e nós contamos o processo de ocupação do sobrado, porque a história de ocupação do sobrado se confunde com a história da energia elétrica em Itu. Então, nós partimos desse processo de ocupação, depois nós começamos a contar a partir das lamparinas, Lamparinas e velas, aproveitando também a própria arquitetura do sobrado, que nos conta um pouco como as pessoas viviam. E vamos seguindo a partir das lâmpadas, a chegada dos eletrodomésticos. O recorte curatorial da nossa exposição é de 1847 a 1950. Tá. Então nós temos, na maioria são eletrodomésticos, mas temos maquetes, salas ambientes, que vão levando o visitante nessa viagem aí para entender um pouquinho a evolução da energia dentro do ambiente doméstico das casas. E o que impressiona mais o visitante de tudo isso que você falou? Eu acho que das crianças, principalmente, o que chama mais atenção são as maquetes. Nós temos uma sala onde há 3 maquetes que mostram a evolução das casas. Então, uma é de 1910, 1930 e 1950. E elas parecem casinhas de bonecas mesmo, assim, tem carrinhos, então isso fascina muito as crianças. Já os adultos é o próprio casarão que acaba encantando. A gente tem uma sala ambiente decorada com móveis do século XIX, é uma sala que foi mantida no restauro, a pintura original, a pintura do teto. Então, os adultos se encantam mais pelo sobrado e as crianças pelas casinhas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a história do próprio casarão, né? Que pertenceu a uma família de senhores de engenho, é isso? Isso, exatamente. A gente tem registros de ocupação do sobrado a partir de 1847. Mas sabemos que antes de ser um sobrado era uma casa térrea. E em 1847 ele foi assobradado, a fachada recebeu os azulejos portugueses e isso foi em decorrência do casamento da dona Inácia Joaquina Corrêa Pacheco com o capitão Antônio Pacheco. Eles eram primos. Primos. Não era uma prática muito comum, né? Século XIX, primo casar com primos, mas nós costumamos dizer, né, por base de pesquisas, que em Itu não haviam homens capazes para se casar com a dona Inácia. Nossa! Ela era uma jovem viúva, ela já tinha tido um primeiro casamento que durou 2 anos. E quando ela chega em Itu, ela resolve que ela quer casar e não há homens capazes. Então aquela história de não levar o golpe do baú, optou-se pelo casamento entre primos,
para a herança permanecer ali na família e tudo mais. Então eles casam e vão morar no casarão. E aí eles permanecem até o fim da vida. Ela fica viúva pela segunda vez. Olha só. Permanece morando no casarão. E ela vem a falecer em 1906. Tá. Então, eles não tiveram filhos. Então o sobrado foi herdado por um dos sobrinhos, que vendeu a Companhia Ituana de Força e Luz. Que foi a primeira companhia de luz a ocupar o prédio. A ocupar o prédio. E a constituição da Companhia Ituana é bem interessante, porque os acionistas eram ituanos, só que Itu não tinha uma queda d'água, né? A usina foi construída aqui em Salto, é a usina de Lavras. Então, no contrato social ficou descrito que a usina poderia ser em Itu, em Salto, mas a sede da companhia precisava ser em Itu. Sim. Então, a companhia se instala ali no sobrado, no espaço onde hoje é a nossa biblioteca. Funcionava a loja dessa companhia, onde eram comercializados lâmpadas, os aparelhos, mas também produtos de papelaria. De papelaria, assim... Caneta, cartões, também era comercializado. Tá. Em 1920, o controle acionário da Ituana passa para a Light, a famosa Light. E quem assume a gerência do escritório é o senhor Vitório Bombana, pai da Maria Célia Bombana, artista plástica. Sim. Então, a ocupação do sobrado muda. Ali no térreo continua funcionando o escritório e lá em cima passa a ser a moradia desse gerente. Então, a família vai viver ali, o seu Vitório, a esposa, Maria Célia e o irmão. Eles permanecem morando ali até a década de 70, quando o controle acionário da Light passa para a Eletropaulo. Tá. E aí a Eletropaulo continua o mesmo funcionamento, o escritório no térreo, e lá em cima eles já criam uma versão do que seria o Museu da Energia. A Eletropaulo, ela mantinha um departamento de patrimônio histórico, o DPH. E esse departamento... Um embrião do museu. Um embrião do museu. Então, nas salas onde hoje é a nossa exposição principal, já funcionava esse museu. E depois, em 99, depois dos processos das privatizações, vem o Museu da Energia. Eu tô aqui me lembrando, quando você falou Light, já me veio na memória que meu pai, quando ele encontrava as luzes acesas em casa, ele falava assim, vocês estão pensando que eu sou sócio da Light? Exatamente, e eu lembro muito disso também, de ouvir, e hoje às vezes na mediação a gente fala isso para as crianças, elas ficam assim... Light? Light, né? O que significa? E como foi que o casarão então passou a abrigar mesmo o museu? Então, a Eletropaulo já tinha, né, o DPH, que era esse departamento, e a partir de 1996, 97, iniciam os processos de privatizações de alguns serviços aqui no estado de São Paulo. E grupos de trabalhadores das empresas de energia, principalmente da Eletropaulo, eles se reuniram e formaram um grupo de trabalho com a intenção de preservar esse patrimônio, que durante o processo de privatização esses patrimônios não se perdessem. Então nós estamos falando assim, desde imóveis, mas também de documentos, imagens, objetos. E esse grupo de trabalho, ele vai trabalhando nesse processo de organização, diagnóstico, e por fim, esse grupo se transforma na Fundação Patrimônio Histórico da Energia de São Paulo. E quando finaliza esse processo das privatizações, o patrimônio vai todo para essa fundação. Então é o caso do sobrado daqui de Itu, a antiga subestação de Jundiaí também vai para lá, e algumas pequenas centrais hidrelétricas espalhadas pelo estado de São Paulo, e fora o acervo documental, bibliográfico, iconográfico. E a partir disso, essa fundação cria a ideia do Museu da Energia. O museu daqui de Itu foi a primeira unidade, né, um pouco diferente do que nós temos hoje, mas com a ideia permanecendo a mesma, que era divulgar e preservar o patrimônio da história da energia no estado de São Paulo. Então hoje a gente tem 3 museus no estado, a antiga subestação de Jundiaí acondiciona o nosso acervo museológico, iconográfico, e hoje a gente também, com o passar do tempo,
e com as mudanças climáticas e tudo mais, a gente incorpora hoje a questão também da sustentabilidade, da energia, né, mantém, mas também do saneamento, da água, e é dessa maneira que a gente chegou no Museu da Energia de Itu. E as duas outras unidades de Museu da Energia são? O Museu da Energia de São Paulo, que fica no bairro do Campos Elíseos, na antiga casa da família Santos Dumont, e o Museu da Energia de Salesópolis, que é uma antiga usina hidrelétrica. Então, hoje é um espaço que ainda a gente tem geração de energia, mas é aberto para visitação, é um espaço museológico e muito bonito. Então, vamos voltar ali para o Museu do Itu, né? Ele foi inaugurado em 99. Isso. Em 99, né? E passou aí por um processo de restauro, né? E sei também que teve umas escavações no quintal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse restauro e também do que foi encontrado nessa escavação feita no quintal. Bom, geralmente nesses processos de restauro, em áreas que houve habitação de pessoas, é sempre muito comum fazer o processo de prospecção arqueológica, essa pesquisa arqueológica, porque sempre tem algo a ser descoberto. Então, como o museu teve várias ocupações, o sobrado, a casa passou por várias intervenções. E normalmente esses sobrados no século XIX, eles tinham um jardim no fundo, né, no que seria o quintal, que é como o Museu Republicano, né, que tem um jardim. E o nosso jardim não existia, ele era um quintal com alguns canteiros, acimentado, e a partir daí eles resolveram fazer uma pesquisa que foi conduzida pelo Paulo Zanettini, que é arqueólogo, e durante esse processo eles descobriram fósseis de animais, como galinha, boi, porco, fragmentos de vidro, porcelana. E aí a descoberta foi: isso era o lixo dos antigos moradores, né? É um acervo, mas que revela um pouquinho do hábito do dia a dia dos moradores ali do sobrado. Porque não existia coleta de lixo como nós conhecemos hoje. Sim. Então no quintal eles faziam buracos e enterravam o lixo ali. Quando o buraco estava cheio, eles colocavam pedras e tal, e ficava ali no cantinho. Então, hoje, quando as pessoas chegam ao museu, elas conseguem olhar no jardim parte do que restou daquele jardim que existia antigamente. Então ainda tem o resquício da fonte, que era toda revestida com azulejos iguais aos da fachada. E na parte interna do museu há uma exposição com parte desse acervo, que conta um pouquinho. Então, a partir do acervo a gente consegue perceber que eles comiam frango, eles comiam boi. O Paulo Zanettini, né, no relatório final, ele chama a família Pacheco de caipiras urbanos, porque ele fala que por mais que fosse uma família muito abastada, eles tinham um estilo de vida muito simples. Sim. Ainda com panelas de barro, tem faiança, mas poucas peças, não há muito vidro, porque o vidro era muito caro, então realmente, se tivesse em grande quantidade, dava para pensar que eles consumiam muito, tal. Então ele faz essa percepção. Fragmentos de indígenas não encontrou? A gente tem alguns fragmentos de cerâmicas de algumas peças, né? Como Itu é uma cidade muito antiga, né? O centro ali, aquela região, foi ocupada por indígenas, né? Então, muito provavelmente, para além do material dos antigos moradores, a gente tem também dos indígenas que provavelmente em algum momento devem ter ocupado aquela região ali do museu. E o museu, ele é mantido pela fundação. E quem mantém a fundação? Isso, a Fundação Energia e Saneamento, né, mantém os museus da energia. A fundação recebe aportes de algumas empresas do setor de energia, mas nós também trabalhamos com captação de recursos por meio de leis de incentivo. Por exemplo, PROAC, a Lei Rouanet. É assim que a gente vai se mantendo. É um trabalho árduo, porque são 3 museus, um acervo e sede. Então, é dessa maneira que a gente vai se sustentando.
E com quantas pessoas você conta lá na sua equipe para cuidar do Museu da Energia? É a minha pequena grande equipe. Hoje comigo somos 2 funcionários, eu fico na coordenação, o Pedro é responsável pelo setor educativo, nós temos 3 estagiários que atuam também no educativo e conto com 2 terceirizados, um de portaria, um na área da limpeza e eu tenho um auxiliar administrativo que me ajuda também. Então, assim, é uma equipe pequena, mas valente. Valente. Né? Valente. E agora, em dezembro, o museu vai comemorar seus 25 anos, né? Quais são os eventos comemorativos? Bom, no dia 7 de dezembro, no período da tarde, nós vamos ter um evento com o pessoal do Urban Sketchers e do Salto. Eles vão fazer uma ação no museu, né? Para quem não sabe, o Urban é um grupo de pessoas que gostam de desenhar e eles fazem esses encontros em diferentes espaços, tanto aqui em Itu quanto em Salto, e as pessoas vão para desenhar. Não precisa fazer parte do grupo, então se quem quiser é só chegar que eles vão estar fazendo. Depois, do dia 10 ao dia 14, o museu vai estar aberto com entrada gratuita para todo mundo. E no dia 14, nós vamos fazer uma visita sensorial. Sensorial, explica aí. A ideia é fazer uma mediação na exposição História, Energia e Cotidiano, mas ao mesmo tempo estimular a visão, audição, paladar, olfato. Então nós vamos contar com uma intervenção teatral com a atriz Liliane Navarro, que é a nossa parceira há muitos anos. E a visita vai ser conduzida por ela e pelos nossos educadores. E aí no finalzinho também vai ter uma degustação de comidinhas do século XIX. Vamos amarrar pela boca, né? Exatamente. O pessoal comia bem no século XIX. Mas, Ana, vocês vêm comemorando já desde o começo do ano, né? Sim, nós fizemos uma programação em comemoração aos 25 anos, que incluiu conteúdos nas nossas redes sociais, falando sobre essa trajetória dos 25 anos. Na Semana Nacional de Museus, que ocorreu em maio, nós incluímos, na verdade, na exposição, alguns objetos que fizeram parte da primeira exposição. Então, nós trouxemos. No Dia do Patrimônio, nós fizemos uma exposição fotográfica sobre os 25 anos do museu e nós escolhemos alguns conceitos da museologia para contar essa trajetória. Então, a questão da ação extramuros, da educação museal. Então, através de texto e imagens, registros desses 25 anos, essa exposição ficou no Dia do Patrimônio e agora ela retorna durante a semana de aniversário do museu, reforçando essa trajetória dos 25 anos e também contando um pouco da história das pessoas que passaram pelo museu nesse tempo todo. E Ana, como é que é a visitação no museu? Ela é gratuita? Ela é paga? Que horário que o museu fica à disposição para visitação? E se, quando são grupos grandes e escolas, por exemplo, se precisa agendar? Bom, o museu fica aberto de terça a sábado, das 10 às 17 horas, e a bilheteria encerra às 16h15. A gente tem um ingresso de R$10 por pessoa, estudantes pagam meia entrada, os moradores de Itu são isentos do pagamento, então qualquer dia da semana os moradores podem chegar, basta apresentar um comprovante. E aí também a gente tem uma política de gratuidade, então professores são isentos, maiores de 60 anos, crianças menores de 7 anos. Aproveitando agora na semana do aniversário do museu vai estar gratuito para todo mundo, então dá para aproveitar para conhecer. E para grupos, a gente oferece algumas atividades especiais que são realizadas pelo nosso educativo, então exposições, ações educativas. Então nós recomendamos que sejam feitos os agendamentos, porque como são muitas pessoas, né? Então, e algumas salas do museu são pequenas, então a gente consegue oferecer um atendimento diferenciado. Mas quem visita espontaneamente, os nossos educadores também estão sempre pelas exposições, podendo conversar, esclarecer dúvidas. E para agendar, qual que é o telefone e qual é o contato? Bom, os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 11 24 29 35 30
ou pelo e-mail itu@museudaenergia.org.br. E quem quiser saber mais sobre o museu, visitar os endereços digitais, queria que você deixasse aqui. Bom, o museu está no Facebook, no Instagram, no YouTube, @Museu da Energia. E nessas redes não tem só conteúdos e a programação do Museu de Itu, mas de todos os museus. Então, de repente, o pessoal está passeando em São Paulo, dá para ir para o Museu de São Paulo, Salesópolis, então acompanha a rede toda de museus. E agora, para encerrar, eu queria saber aí de uma novidade que está para acontecer agora em 2025. Conta pra gente. Isso, exatamente, uma grande novidade. O Museu da Energia vai passar por um novo restauro. A gente está acertando os últimos detalhes de cronograma, mas ele vai acontecer em 2025. Restauro de fachada, piso, caixilharia. Então, neste momento, estamos pensando como realizar toda essa obra, mas ao mesmo tempo manter o museu aberto e conciliar a visitação, porque também a gente não quer que o museu fique fechado. Mas o Museu da Energia vai ser restaurado novamente. Novidade boa, né? Ótima! Ana, eu agradeço a sua participação aqui no programa, a sua vinda aqui. Quero que você leve meu abraço e meu reconhecimento a você e a todos os da sua grande equipe. Viu? Agradeço, por esse Mina. trabalho que vocês fazem lá no museu, que é uma preciosidade de Itu. Muito obrigada pelo convite, por poder contar um pouquinho da nossa história. E espero você nas comemorações dos 25 anos. Opa, vou lá! Quer deixar um convite para o nosso público ir lá também? Olha, pessoal, a partir de novembro a programação já vai estar nas nossas redes sociais. Quem quiser conferir o horário e as datas, mas fica o convite para quem não conhece ir conhecer e também participar desses eventos comemorativos, porque o museu precisa de gente para ele se manter vivo. Então, o museu só faz sentido de existir se as pessoas compartilharem desse espaço, principalmente as pessoas que moram na cidade. E 25 anos não é pouca coisa não, Não né? é pouca coisa. Obrigada, viu, Obrigada, Ana? Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Até sexta que vem.